O que é ser espiritualizado para você? Olá, pessoas queridas, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono. Já vou pedindo licença para entrar com a minha energia onde você estiver assistindo esse vídeo. Peço a gentileza que se inscreva no meu canal e nas minhas redes sociais. Curta, compartilhe este vídeo, porque o mundo precisa de mensagens boas. O que é ser espiritualizado para você? É uma visão oriental que eu vou mandar aqui para vocês, em cima do que eu aprendi com os grandes mestres iluminados e os gurus que eu aprendi lá nos templos no Oriente. Às vezes, aqui no Ocidente, a pessoa, sei lá, trabalha num centro espírita, faz caridades nas igrejas, faz um monte de coisa e fala, nossa, essa pessoa é espiritualizada, né? Mas será mesmo que é espiritualizada? Será porque ele fez um curso, sei lá, de médiums, um curso de passes ou coisa do tipo? Significa que ela é uma pessoa espiritualizada? Será só porque ela tem uma religião e segue fielmente esse processo religioso, ela é uma pessoa espiritualizada? A visão do oriental é muito diferente. Mas vocês vão concordar comigo em alguns aspectos. O ser espiritual, ele está ligado basicamente a você cumprir o seu propósito aqui na Terra de forma consciente. Simples assim. Se você conseguir andar na sua linha, no seu caminho, no que você veio para fazer aqui na Terra, de uma forma consciente, você é um ser espiritual. Você cumpriu aquilo que você veio cumprir aqui na Terra. Olha que simples. Porque não adianta você ir num centro espírita, não adianta você ir numa igreja, não adianta você ir numa assembleia, não adianta nada disso. Se suas ações, as suas atitudes não condizerem com esses ensinamentos. O que adianta você ir nesses lugares e sair de lá e sair fofocando dos outros? Você sai de lá xingando todo mundo. Você sai de lá e assim, eu vejo muitas pessoas que trabalham, que fazem palestras, fazem esse negócio, chegam em casa, são péssimos maridos, são péssimos pais, são péssimos filhos. O que adianta? Onde existe a espiritualidade nisso? De repente, você pode falar assim para mim, Maurício, mas você está me falando que todos nós viemos com um propósito aqui para a Terra ser cumprido? Com certeza. Te garanto que a passeio aqui ninguém está. Entenda que o propósito não é uma coisa grandiosa. Às vezes a pessoa acha que assim, o meu propósito é fazer o mundo virar de ponta cabeça. Não é isso. Às vezes, eu sempre falo isso, às vezes veio aquela pessoa com um propósito. Vamos supor, sei lá, veio vamos pegar as nossas vovozinhas de antigamente. Ela veio com um propósito de ser mãe, de ser uma dona de casa, e cuidar e educar bem dos filhos. O propósito dela foi esse. Ela cumpriu. Ela é um ser espiritual. Óbvio, estou falando de uma maneira mais simplória, mas para que vocês possam entender, ela cumpriu aquilo que ela precisava ter cumprido de uma maneira consciente. E obviamente tem nossos atos e ações que eu falei, né? Não adianta você falar, estou cumprindo com o meu propósito espiritual, mas você sair chutando o cachorrinho na esquina, batendo na velhinha e não adianta nada disso, né? Mas entenda, olha só, pessoal, quem já teve a oportunidade de ir para o interior, ir para o campo, conversar com essas pessoas mais velhas, né, que tiveram esse propósito e trazem essa sabedoria de vida, se você vai falar que essa pessoa não é um ser espiritual, que ele não cumpriu, de repente, o propósito que ele precisava ter cumprido aqui na Terra, percebe? Ele não precisou fazer nada, ele não precisou, de repente, nem frequentar nada, mas ele cumpriu o propósito dele e foi uma pessoa boa de coração, de ações, de pensamentos. Ele é uma pessoa espiritualizada. Vocês sabem que há muitos anos atrás eu conheci uma senhora
que fazia os tratamentos, essas coisas. E ela era uma senhora inglesa. Olha, eu tô falando isso para vocês já faz, sei lá, uns 20 anos atrás. E ela tinha os seus 90 e poucos anos, super lúcida, super ativa, fazia yoga, fazia caminhada, meditava e não sei o que mais. E ela falava para mim que ela não acreditava em Deus, porque ela passou pela guerra, perdeu 2 filhos na guerra, né? Passou fome, fez todas aquelas coisas que quem vivencia uma guerra passou. E ela falou: Maurício, eu não acredito em Deus porque eu não acredito que um ser poderia causar tanto sofrimento para o outro dessa forma. Como Deus então poderia permitir isso? Óbvio que daí a gente vai entrar em várias teorias, tudo, mas isso fica para um outro vídeo. Mas essa era a visão dela. Mas ela era uma pessoa fenomenal. Uma pessoa boa de coração. Uma pessoa que pensava, ela falava que ela não acreditava assim em Deus da forma dela, mas ela acreditava no poder do pensamento positivo, nas boas ações. E essa mulher era fantástica. E você sabe que ela com seus 90 e pouquinhos anos, ela estava começando a aprender essa coisa de mandar e-mail, de falar no computador e fazer isso. E ela, obviamente, no auge dos seus 92 anos, ela tinha dificuldade, né? E ela contratou um rapaz para dar aula de informática para ela aprender para poder se comunicar com os netos e bisnetos dela que moravam fora do Brasil. E esse rapaz tinha mais ou menos uns 19 anos na época, e ele era de uma comunidade ali perto de onde ela morava. Ela morava numa aquelas casas grandonas, tipo mansão, essas coisas, né? E o rapaz começou a ensinar ela, e ela gostou tanto do rapaz, falou: Nossa, você ensina tão bem, você é tão atencioso, você sabe inglês, que de repente para essa sua área o inglês é necessário. Ele falou: Não, não sei, não, assim, eu já comecei alguns cursos, mas não tive condição de continuar a pagar o curso. Ela falou: Pois então, eu vou te ensinar inglês. E começou a ensinar inglês para esse rapaz, pagava para ele aula de informática, mesmo ele não querendo, mas ela fazia questão de pagar porque ela sabia da necessidade desse rapaz e ensinava inglês para ela. Esse rapaz ficou ensinando para ela, sei lá, uns 2 anos de informática, e ela falou: Olha, o que você já fez profissionalmente? Aí ele falou: Eu fiz aqueles cursinhos, isso, aquilo, tá, tá, tá. Ela falou: Então, agora você precisa entrar numa faculdade e eu vou te pagar a faculdade. E ela pagou a faculdade todinha na área de tecnologia para esse rapaz. Aí o jardineiro, né, que mexia no jardim dela, essas coisas, foi despejado. Ele, a esposa e mais 2 filhinhos pequenos. Quando ela ficou sabendo, ela tinha tipo uma edícula no quintal dela. Ela falou: a gente vocês vão morar por enquanto nessa edícula. E a gente vai aumentar, vai construir um pouco mais para vocês ficarem mais confortáveis e vocês vão morar aqui, sem precisar pagar nada, para vocês poderem se levantar. Tô falando só de alguns casinhos, tá? Tem vários outros que eu vi, que eu presenciei em relação a ela. Gente, essa pessoa não é uma pessoa espiritualizada? Ai, Maurício, mas ela não acredita em Deus, não importa isso para Deus. De verdade, isso não importa para a espiritualidade. As ações e as atitudes dela já mostravam que ela era uma pessoa totalmente espiritualizada. Dentro do conceito dela, quando uma vez a gente conversando sobre isso, ela ficou me olhando, que eu falei justamente isso que eu falei aqui para vocês agora, que às vezes a nossa espiritualidade não está no que a gente frequenta, onde a gente vai, mas nas nossas ações. E as ações delas eram melhores que muitas pessoas que eu conhecia, por exemplo, que trabalhava nessas casas espíritas, espiritualistas que eu trabalhava. Uma pessoa extremamente espiritualizada. Então pense o seguinte: ações e atitudes corretas, boas, né? E não se obrigue a isso, porque às vezes, você sabe que numa dessas casas que eu trabalhei, você tinha que passar por todas as áreas de assistência. E uma das áreas de assistência dessa casa era que você tinha uma comunidade próxima, uma comunidade bem pobre, onde a gente tinha esse espaço, que a gente ia até a casa das pessoas, a gente fazia
como fala? Registro, não, anotava o nome das pessoas, quantas pessoas viviam na casa e tudo mais, as necessidades dela, e a gente conseguia através da própria vaquinha, que a gente fazia mais de umas pessoas, de pessoas que doavam pra gente, cesta básica, roupa, para todas essas pessoas. Mas entenda o seguinte, tinham pessoas, e isso era uma coisa que eu batia de frente, né? Não é que eu brigava, mas eu falava, tinha pessoas que assim, ó, iam para esses lugares e assim, você via um estado de miséria e as pessoas voltavam extremamente mal, muito mal, e passava dias por ter visto aquele tipo de situação. Então a gente tem que entender que não necessariamente uma pessoa que seja no caminho espiritualizado dela, ela precisa fazer esse tipo de trabalho. Existe uma crença necessária em muitos lugares das pessoas, das sociedades, das religiões, que às vezes você precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso, para que você possa, entre aspas, ir para o reino dos céus. Cá para nós, vocês acham que essa senhora que eu falei aqui para vocês agora, que tinha as ações mais lindas, uma das pessoas mais lindas que eu conheci, não foi para os reinos dos céus? Se assim for, né, vamos dizer, porque ela não acreditava, ou ela não fazia, entre aspas, esse tipo de caridade. Entenda, façamos de coração e não por barganha. Esta é a verdadeira caridade. Às vezes, um ouvido que você empresta para uma pessoa desabafar, uma mão que você estende para uma pessoa que está caída, essa vale muito mais do que você gerar milhões de recursos para ajudar pessoas, mas assim, pensando na barganha, o que eu vou ganhar com isso? Estou fazendo caridade e vou para o céu. Não é assim. Pense nisso com muito carinho. De repente, você está aí com a sua autoestima baixa, com um processo de autocrítica e cobrança tão alto em cima de você, e na verdade você já é um ser espiritual. Todos nós somos, né? Mas um ser espiritualizados. Entenda isso. De repente você está cumprindo o seu propósito, está fazendo isso de uma forma consciente, está fazendo o seu melhor, boas atitudes. Parabéns. Tenho certeza que você tem a bênção divina. Faço votos para que vocês sejam prósperos de saúde, paz, amor e muita luz. Vocês e todos aqueles que orbitam, moram em vossos corações. Pense nisso com muito carinho. Um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus.